Bom, o que a gente vai falar hoje? É um tema, gente, que a gente precisa saber. Eu já falo desse tema há um bom tempo, e sempre vislumbrei isso. A gente vai precisar saber lidar com os pacientes que usam análogos de GLP-1. A gente vai falar um pouquinho sobre esse histórico, né, de onde vieram esses medicamentos e do que tem hoje. Vocês sabiam que acabou de sair um consenso para o nutricionista tratar o paciente que usa medicamentos com GLP-1? Quem aqui sabe disso? A maioria não sabe, né? Acabou de sair 30 de maio de 2025, já tem um consenso. Então, a gente realmente precisa conhecer esses instrumentos e entender o que são esses medicamentos, para quem que eles são e como que a gente vai se posicionar nesse mercado e nesse nicho e com esses pacientes, tá? Que utilizam esses medicamentos. Mas antes, eu queria começar promovendo uma reflexão para vocês. Pode aumentar um pouquinho o volume? Obrigada. Então, para a gente falar desse tema, a gente tem que começar a pensar sobre o que a gente está vivendo já há alguns anos. Se você pega a World Obesity, que é a Associação Internacional de Estudos da Obesidade, todo ano eles lançam um atlas, inclusive foi desse atlas que eu tirei esses dados, onde eles pegam tanto a prevalência quanto a incidência e fazem uma previsão, lançam o que se espera para os próximos anos, baseado em análises estatísticas. E eles sugerem que em 2035, se a coisa continuar do jeito que está, 2 a cada 5 brasileiros conviverão com obesidade. E nós estamos falando de obesidade, que é aquela que é medida pelo IMC elevado e percentual de gordura elevado, gerando comorbidades e complicações associadas. Então, é o pacote completo, né? Essa é a realidade que a gente está vivendo. E aí, gente, o que a gente vê? Eu tenho certeza que vocês veem isso, né, na atuação clínica de vocês. As pessoas estão engordando, estamos vivendo num ambiente obesogênico, cada vez mais, cercados de não apenas alimentos calóricos, mas disruptores endócrinos, toxinas, mudando todo o nosso metabolismo. E associado a isso, as pessoas procuram cada vez mais substâncias para perder peso. No Brasil, esse consumo é avassalador. Obviamente que nem todo mundo que usa esses medicamentos precisariam utilizar. Nós sabemos que esse uso está indiscriminado e a coisa meio que fugiu do controle. Fugiu tanto do controle que a Novo Nordisk, que é a produtora do Ozempic, ela tem o PIB hoje, na verdade o PIB não, ela tem um ganho hoje maior que o PIB do país que ela foi lançado. Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje é uma das empresas de maior ação na Bolsa. Então, é difícil lutar contra isso, porque a gente está vivendo isso na economia. Simplesmente esses novos medicamentos, eles mudaram a economia mundial. E isso não é à toa. Isso acontece porque a obesidade ela cada vez está maior. As pessoas querem emagrecer. Emagrecimento é uma palavra mais procurada que felicidade no Google. Olha que loucura.
As pessoas querem emagrecer. Você goste ou não, você como nutricionista, como médico, você pode até dizer assim, eu não trabalho com emagrecimento. Como eu já ouvi muitas vezes, né? Nutricionista não é emagrecionista. Na verdade, eu sempre trabalhei com obesidade, sobrepeso, tudo que eu fiz na minha vida, mestrado, doutorado, os 2 pós-doc, as 5 pós-graduações, todas as minhas pesquisas, todos os alunos que eu orientei de mestrado, doutorado, todos foram nessa área de emagrecimento. Eu faço um caminho contrário, eu acredito que precisa ter profissional que saiba lidar com isso. Hoje, muita gente quer lidar com isso, mas não sabe. E acaba indo por um caminho que não é o caminho adequado, porque a gente precisa olhar para a necessidade de perda de peso de uma forma humanizada, de uma forma empática, de uma forma que não agrida o metabolismo e, principalmente, de uma forma que realmente gere resultado. Porque, sim, o seu paciente quer resultado. E muitas vezes ele realmente precisa de resultado. E não estamos falando de estética, estamos falando de locomoção. Estamos falando de qualidade de vida, estamos falando de energia, de sono. Então, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui, tá? E aí, quando a gente pensa em obesidade, o que que parece, né? Ficar me deslocando atrapalha a filmagem, gente? Eu tenho que ficar aqui? É melhor? Do amarelo para cá? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala de obesidade, parece simples, né? Na verdade, ganho de peso, não precisa nem ser só obesidade. Parece simples. Você diz assim, por que uma pessoa engorda? Ué, porque ela come mais do que ela gasta, não é verdade? Isso é a lei da termodinâmica, não assassinaremos a física. Então, sim, se uma pessoa come mais caloria do que ela pode gastar, é óbvio que ela vai ganhar peso. Mas a pergunta que fica, e a pergunta que tem que vir além da página 2, além do básico, é o porquê. Por que alguém come mais do que pode gastar de calorias? Por que alguém gasta menos calorias? O que está acontecendo com essas pessoas? Então, mais do que pensar em cálculo de caloria, que é óbvio que a gente vai ter que pensar, isso é o básico, mais do que isso, a gente precisa entender o porquê. Muitas pessoas têm, por exemplo, um desvio no controle de fome e saciedade, não conseguem controlar o que comem. Isso não se trata de força de vontade. Aliás, eu digo que força de vontade definitivamente não é tratamento para obesidade. A gente precisa saber modular hipotálamo, a gente precisa saber modular fome e saciedade, a gente precisa dar condições para o nosso paciente conseguir seguir a prescrição nutricional. E aí o buraco é mais embaixo. Porque quando eu investigo os porquês, eu vejo que tem questões genéticas, eu vejo que tem questões ambientais, eu vejo que tem questões endócrinas, eu tenho uma pós-graduação só disso. Endocrinologia. Todo ganho de peso gera alteração hormonal, toda alteração hormonal gera ganho de peso. Mas de qual alteração hormonal a gente está falando? Será que é a tireoide? Né? Na verdade, você tem vários hormônios envolvidos, você tem melatonina, insulina, cortisol, GH, todos os hormônios de controle de fome e saciedade. Então, você tem colecistoquinina, grelina, PYY, GLP-1, que é o nosso foco, inclusive, dessa aula de hoje. Então, a gente precisa saber controlar tudo isso. E acreditem, a alimentação e a suplementação adequada fazem muita diferença quando a gente fala em controle hormonal. Além disso, eu tenho toda uma questão que eu preciso entender. É óbvio que a ingestão energética, ela precisa ser controlada, né? A ingestão energética, ela tem que estar, ela tem que existir. Eu preciso saber o VET, eu preciso saber a distribuição de nutrientes. Não existe, isso é mais ou menos importante. A gente precisa entender que para trabalhar com sobrepeso e obesidade, a gente tem que saber tudo. A gente tem que calcular, a gente tem que pensar em quantidade, a gente tem que pensar em hormônio, microbiota, controle do sono, ajuste do estresse, atividade física frequente, questões comportamentais. São muitas coisas associadas. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entende assim, faz sentido que algumas pessoas tenham mais fome que outras, faz sentido que algumas pessoas tenham gasto calórico maior do que outras, e aí a gente consegue pensar quais são os mecanismos que a gente vai ter que atuar. Como eu falei para vocês, falar que basta calcular calorias chega a ser até maldoso. Tente você fazer uma dieta hipocalórica para sempre. Será que você consegue? Seja honesto. Ninguém vai conseguir. Então, não se trata de condenar ou culpabilizar o indivíduo.
Trata-se de entender como é que aquele metabolismo funciona e como que eu posso ajudar aquele paciente a fazer uma dieta levemente hipocalórica que não agrida o seu metabolismo e, principalmente, que ele possa comer e, principalmente, que ele possa comer o que ele gosta de vez em quando. Porque ninguém vive sem comer o que gosta. Comer cabe dentro da palavra comemorar, né? E a gente precisa conseguir fazer essa engenharia. E aí, quando eu falo de dar condições, eu falo de modulação de fome e saciedade e eu falo disso aqui. Nós sabemos, isso é um dado científico. Todo mundo que perde peso tende a voltar, tende a recuperar o peso. Todo mundo que emagrece pode voltar a engordar. E essa reaquisição, ela varia de 10% a 35% do peso perdido. De forma que, se eu sei disso, eu calculo isso também na hora da minha abordagem no emagrecimento. Até porque emagrecimento é algo extremamente complexo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe uma obesidade que a gente chama de obesidade não responsiva, para você começar a entender o porquê que a gente vai falar de medicamento, tá? Nem todo mundo que faz dieta vai ter resultado da dieta. E quando eu falo dieta, eu falo isso com muita tranquilidade, porque dieta significa o que a gente come por dia. Então, não, dieta não tem que vir carregada de estigma. Ai, dieta, não faço dieta, faço educação alimentar. Para com isso. Você faz dieta, você estudou nutrição, você estudou comida. Você diz para o paciente o que ele vai comer todos os dias, não é isso? Esse é o nosso trabalho. Dieta não precisa ser uma palavra estigmatizada, tá? Mas, muitas vezes, esse paciente ele não responde. A gente fala que existe uma pirâmide, eu nem trouxe aqui, mas imaginem uma pirâmide. Todo nutricionista já viu uma pirâmide, né? Na base da pirâmide, do tratamento da obesidade e do sobrepeso, vem a MEV, que é a mudança do estilo de vida. Essa é a base, gente. Nada vai mudar a base. Eu preciso mudar a alimentação, estilo de vida, fazer atividade física para que eu tenha um emagrecimento. Só que algumas pessoas não respondem apenas à MEV. Seja por alterações hormonais, seja por alterações na regulação da fome e saciedade, seja por uma obesidade hipotalâmica, não sei se vocês já ouviram falar disso, isso de fato existe. Essas pessoas vão precisar de tratamento farmacológico associado à MEV. E é muito importante que a gente saiba disso. Na verdade, a gente tem que saber de duas coisas. A gente precisa entender que todo o tratamento da obesidade, ele necessariamente é transdisciplinar, que é mais do que multiprofissional. Eu preciso de nutricionista, médico, profissional de educação física, psicólogo, no mínimo. Muitas vezes do fisioterapeuta também, o terapeuta ocupacional, dependendo do grau da obesidade. Eu tenho um ambulatório, porque eu sou professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente tem um ambulatório no SUS, que é um trabalho social que a gente faz lá para pessoas que não têm condições de arcar com o tratamento. Se vocês vissem as obesidades que eu pego lá, todos os preconceitos contra medicamento cairiam por terra. São pessoas que chegam em cadeira de roda, que não conseguem mais andar. Essas pessoas precisam dos medicamentos. O problema é, as pessoas usam o medicamento sem saber como trabalhar a nutrição. Esse é o grande problema. Então, duas coisas vocês precisam saber. O tratamento ele é multiprofissional. Nutricionista não trata obesidade sozinho, a gente precisa se despir disso. E a outra questão, em alguns casos, o medicamento vai ser necessário sim. De novo, não é para todo mundo do jeito que a coisa tem sido, porque fugiu do controle. Os medicamentos não são medicamentos para emagrecer, eles são medicamentos anti-obesidade. Entende a diferença? Eles precisam de indicação médica, tanto que agora não pode mais comprar sem receita, ainda bem, né? Nós sabemos que precisa de indicação médica, mas uma vez que o paciente tem uma obesidade não responsiva, que ele não responde apenas à mudança de estilo de vida, é necessário que todos os profissionais saibam trabalhar com esse paciente, sim, que usa medicamentos. Como que tem que ser a nutrição para eles? Você sabe como é que tem que ser a dieta antes, durante e depois? Como é que tem que ser a alimentação? Como é que tem que ser a suplementação? Você precisa saber trabalhar numa equipe multiprofissional. E aí, rapidamente, só para traçar um histórico para vocês perceberem que a ciência sempre tentou buscar esses medicamentos. Isso desde 1933, quando se utilizava de nitrofenol, que hoje sabidamente é veneno, para o tratamento do emagrecimento. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E foram vindo vários medicamentos. Então, quem lembra aí da época da sibutramina? Teve a época do Orlistat. É usado ainda no SUS? Infelizmente é. Mas
Isso foi avançando. E hoje, o que se diz, em todos os congressos de obesidade, todas as associações de obesidade, desde brasileiras até internacionais, é que estamos na era de ouro. A descoberta do GLP-1, que é o hormônio produzido no intestino, que gera saciedade, porque ele se liga no hipotálamo e gera saciedade, fez uma revolução no tratamento da obesidade. E aí, claro, surgiram os medicamentos. O primeiro foi a liraglutida. Quem lembra do Victoza? Do Saxenda? A liraglutida ela tem uma semelhança de 64% com esses medicamentos do homem, né, com 64% de similaridade com o GLP-1 humano. E aí eles lançaram a semaglutida, que tem 99% de similaridade com o GLP-1 humano. Por isso que o Ozempic foi esse estrondo, porque o Ozempic é a semaglutida. E aí depois, como o Ozempic ele era para diabetes, né, até que a Anvisa aprovasse, aprovou sobre o nome do Wegovy. É o mesmo medicamento, só que agora em bula ele vem com indicação para obesidade. E aí veio o Wegovy, depois o Rybelsus, que é ele em cápsula, e agora nós temos a tizepatida, que é o Mounjaro, que além de ser um análogo de GLP-1, também é um análogo de GIP, que é mais um peptídeo intestinal. Então, agora, gente, é um caminho sem volta. Todos esses peptídeos intestinais de ação hormonais têm sido muito estudados. E cada vez que um peptídeo desse é muito estudado, lança-se um análogo desse peptídeo. E aí, uma coisa que eu tenho que te dizer, pacientes que usam esses medicamentos estão fazendo reposição hormonal, tá? Ozempic é hormônio, GLP-1 é um hormônio. Mounjaro é um hormônio. É importante que a gente entenda disso. Então, nós estamos falando de pacientes que usam hormônio. E como todo hormônio, você não pode colocar e tirar rapidamente. É necessário um acompanhamento médico e nutricional desses pacientes. Aqui eu coloquei para vocês, só para ilustrar, para quem não sabe, que esses medicamentos, eles atuam nesse neurônio aqui, olha, PONC, que é o neurônio pró-ópio melanocortina do hipotálamo, que é o neurônio da saciedade. Existe um receptor que o GLP-1 se liga. No caso, o análogo vai fazer isso com uma potência muito maior, que é uma potência farmacológica, e faz com que essas pessoas tenham realmente mais saciedade. Esse artigo acabou de sair, e eu não vou me alongar muito nele, mas eu queria te mostrar o seguinte. O que está acontecendo? Tá? Aqui você tem os medicamentos anti-obesidade, e você tem os medicamentos que ainda estão em estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3. Alguns já passaram por todos os estudos e já estão vendendo no mercado, que é o caso, por exemplo, do Mounjaro, e outros já estão com estudos muito avançados, que é o caso da retatrutida, que muita gente já está falando da retatrutida. Para mostrar para vocês o seguinte, olha a gama de medicamentos que nós temos em estudo. De novo, é um caminho sem volta. A gente precisa saber tratar esses pacientes, porque cada ano vai aparecer um medicamento novo. Começou com um agonista de hormônio, que é o GLP-1. Agora a gente já tem duplo agonista, que é o Mounjaro. O retatrutida é um triplo agonista, ou seja, cada vez que se descobre um peptídeo intestinal associado à fome e saciedade, lança-se um agonista que consegue pegar mais peptídeos. E nesse balanço de controle de fome e saciedade, o que a gente tem? Quanto mais esse medicamento for agonista de mais peptídeos, maior vai ser a sua potência no controle da fome e da saciedade. Tá? Tudo bem até aqui? Quem é nutri, não pira. Porque o nutri tende a falar, se eu fosse você, eu não tomava isso não. Quem aí já falou isso para o paciente? Não passe essa vergonha, né? Porque se o paciente tiver indicação médica, ele tem que tomar. Não é o seu papel desencorajá-lo, o seu papel é ajudá-lo. Quando você tem preconceito com o tratamento da obesidade, eu sinto te dizer, você aumenta o estigma da obesidade. Você não pode ter preconceito nem com a doença, nem com o tratamento da doença. E uma vez que você entende que essa doença nem sempre se trata só com a alimentação, e eu sei que é uma fala antipática, mas eu preciso fazer essa fala, isso fica claro para nós, que nós, nutricionistas, nós temos um limite de atuação. Assim como o médico também tem um limite de atuação. Todo mundo tem um limite de atuação. Só que quando a gente junta as forças, de verdade, a gente consegue ajudar esse paciente. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. E aí, esse é o consenso que acabou de sair,
tá? Esse consenso, é claro que a gente aqui não vai falar sobre ele é enorme, mas quais são os pontos que a gente precisa chamar a atenção para a gente, de fato, entrar no assunto da nossa aula de hoje? Esse consenso, ele norteia como tem que ser o tratamento nutricional de pacientes que utilizam análogos de GLP-1. Se você for olhar, é um consenso em comum acordo com várias sociedades. American College, Sociedade Americana de Nutrição, Sociedade de Medicina, Sociedade Médica de Obesidade, Sociedade de Obesidade Europeia. Então, assim, várias sociedades se uniram para criar esse documento. E quando a gente olha lá no centro da figura, isso aí é claro que é o resumonstro, né, que eles fazem, é um resumão, eles mostram as prioridades para tratar pacientes que utilizam esses análogos. E eles olham vários pontos, né? Ele fala que você precisa maximizar a perda de peso. Então, não é o momento de você calcular o VET, por exemplo, do paciente e ficar querendo que ele atinja aquele VET. Ele não vai atingir. Ele está usando um medicamento para comer menos. Esse é o objetivo. Não pira. Não faz o seu paciente comer mais. Não está na hora dele comer mais. Está na hora dele comer menos. O que você precisa é que, com o VET reduzidíssimo que ele coma, que você consiga dar proteínas, vitaminas, minerais e ele não fique desnutrido. E, principalmente, que ele não fique desidratado, porque é muito comum que esses pacientes, inclusive, desidratem, porque eles não conseguem, muitas vezes, engolir água. É claro que isso é no início, tá, gente? Os meus alunos me perguntam muito isso. Ah, professor, o paciente não come nada. Eu fico, fica tranquila. Isso é 2, 3 semanas, depois ele volta a comer. Isso é só no início. Ninguém vai ficar sem comer nada. Pelo contrário, tem pacientes que usam esses medicamentos que depois entram em pânico, porque eles voltam a ter fome. Então, não é para sempre que a pessoa vai tomar o medicamento e vai ficar sem comer. Por isso que o tratamento médico ele vai aumentando a dosagem, justamente por isso, porque ele vai perdendo o efeito. Mas no início, sim, no início ele pode não querer nem água. No início ele pode não querer nutriente nenhum. E aí, qual é a suplementação que eu vou ter que entrar? Porque eu tenho que dar proteína. Eu tenho que dar vitamina, eu tenho que dar mineral. Eu sei que ele está comendo um VET menor. O objetivo é esse. É mais ou menos parecido com o paciente que faz bariátrica. Na pós-bariátrica, ele não vai conseguir comer. Ele fica quantos dias ali em dieta líquida? Só que você não quer que o paciente desidrate e nem desnutra. Você quer que ele, pelo menos, consuma os nutrientes, tá? E aí eu resumi aqui para vocês o que eles sugerem que a gente faça. O que a gente deve atuar, o que a gente deve pensar nesses pacientes? Primeira questão, durante o uso, minimizar efeitos colaterais. São muitos, né? Náusea, vômito, refluxo, constipação. A gente vai ter que trabalhar com isso. E nós, da nutrição, sabemos como fazer uma alimentação, por exemplo, para evitar náusea. A gente vai trabalhar com gengibre, a gente vai trabalhar com alimentos mais gelados, de melhor palatabilidade. Vamos entrar aqui nesse primeiro momento com uma proteína que seja mais digerível. Então, muitas vezes você quer dar um whey, por exemplo, ele não tolera, você entra com colágeno. Então, você tem que saber em que momento você vai entrar com o quê. Eles sugerem que você minimize perda de massa magra e de massa óssea. Talvez esse seja o maior efeito deletério desses medicamentos. Porque, sim, a própria Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozempic, já está investindo 14 bilhões em pesquisas na Alemanha em componentes que reduzam a perda de massa magra e quem usa o Ozempic. A própria empresa já assumiu que o Ozempic gera perda de massa magra. Não é segredo para ninguém. A gente viu isso acontecer, porque a gente vai vendo, inclusive gerou até aquele termo, né, Ozempic's face, né, que a pessoa, o rosto derrete, né, que a pessoa realmente fica mais flácida. Todos nós já vimos isso, pacientes que usam muito esses medicamentos sem o acompanhamento nutricional, que infelizmente ainda é a maioria. As pessoas ficam extremamente flácidas, perdem massa magra e definitivamente o crime não compensa, né? Porque se você perde massa magra, você perde mitocôndria. Se você perde mitocôndria, vai ficar difícil depois você recuperar. Então, a gente precisa conseguir que esse paciente utilize o medicamento, mas não tenha uma perda tão grande de massa magra e principalmente de massa óssea, né? Porque esses são efeitos realmente que depois fica difícil você ter um ponto de retorno, tá? Então, além disso, eles também sugerem que o nutricionista esteja de olho em evitar e prevenir deficiências, e eles elencam no consenso as principais deficiências: desidratação,
hipoproteinemia, desnutrição, anemia, a deficiência de ferro é muito grande nesses pacientes, deficiência de cálcio, magnésio, zinco, vitaminas A, D, E, K, B1, B12 e C. Eu fiz esse resumo aqui para te ajudar mesmo, porque ele fala isso no artigo. Essas são as principais deficiências. Então, de cara, se o paciente já chega para você, primeira coisa que você pensa, pega esse slide e fala, opa, deixa eu ver aqui, está perdendo massa magra? Vamos pedir os exames, vamos ver se ele já está com deficiência. Como é que está o consumo alimentar? Não está conseguindo consumir alimento, eu vou entrar com suplemento, mas eu não posso deixar esse paciente desenvolver essas deficiências. Porque é o que a gente vê, né, gente? É o que a gente vê, né? Infelizmente, a gente ainda está numa sociedade imediatista, muita gente diz assim, vou chamar o Ozempic vou dar de exemplo o Ozempic. Eu vou usar o Ozempic, aí não vai ao nutricionista, né? Pensa assim, não, estou tomando remédio. É óbvio que vai emagrecer. Qualquer estímulo hipocalórico gera emagrecimento. A questão é, como você quer fazer esse emagrecimento? Você quer emagrecer ou você quer apodrecer? Porque, infelizmente, é o que está acontecendo com quem usa medicamentos sem acompanhamento nutricional. Então, só que agora eu acho que a gente está num outro momento, as pessoas já estão começando a perceber isso. Demorou, né? Mas estão começando a perceber que simplesmente tomar um medicamento não adianta. Tem que ter um nutricionista para chamar de seu. Só que esse nutricionista também tem que estar preparado. E aí nós estamos vivendo um outro momento, tá? E após o uso, eles sugerem que a gente module fome, eu coloquei fomes, porque existem fomes homeostática, fome hedônica, né? A gente precisa entender a diferença entre elas, e principalmente que a gente module o GLP-1. Porque o que acontece? O que acontece com todo mundo que para de tomar? Fala para mim. O que acontece com as pessoas que param de usar o medicamento? Engordam de novo, né? Inclusive, já tem artigo mostrando a magnitude do ganho de peso pós cessação do uso do medicamento. Também não é segredo, está lá no PubMed, para todo mundo ver, tá? A própria empresa não está a fim de te enganar, ela sabe. A própria Novo Honor diz que a Lilly do Brasil, eles estão fazendo estudos clínicos randomizados, caso controle, mostrando o seguinte, olha, se parou de usar, vai engordar. E aí eu vou falar uma coisa que pode te chocar. Obesidade é doença crônica, sem cura definitiva, altamente recidivante. Classificação da OMS. Tem pessoas que vão ter que tratar a obesidade de forma crônica. O que significa isso? Forever. Meu inglês tá bom, hein? Né? E aí, a pessoa pergunta assim para mim, e se eu parar de tomar, o que vai acontecer? Eu imediatamente devolvo a pergunta, vai parar de tomar por quê? Percebe? Então, é igual aquele filme de antigamente, se tem um pessoal mais velho, aí vai lembrar que é pague para entrar e reze para sair. Se for utilizar o medicamento, tem que saber que está tomando hormônio, tem que saber que pode ser que precise tomar sempre, e caso faça o desmame, porque existem os casos de fazer o desmame, tem que saber fazer. Fazer o desmame modulando o GLP-1 para que aquela fome de leão, a capivara raivosa não volte, né, gente? Porque a pessoa entra em desespero. Se ela simplesmente tira o medicamento e não tem uma modulação com alimentos e suplementos adequados, ela vai entrar em desespero de fome. E, geralmente, a reaquisição de peso pode ser até maior do que o peso inicial. E eu costumo dizer que o efeito sanfona é muito mais danoso para o organismo do que estar acima do peso. Entre estar acima do peso e ter efeito sanfona, é menos pior estar acima do peso. Se for para emagrecer, faça isso direito. Tem que fazer isso com sustentabilidade, né? Que é o nosso maior desafio em pacientes que usam ou não medicamentos. Emagrecimento com sustentabilidade é o maior desafio que a gente vê realmente no mundo moderno. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente fala em minimizar efeito colateral, quais são os principais efeitos colaterais? Como eu falei para vocês, náusea, vômito, diarreia, desconforto abdominal, diminuição do apetite, mas eu circulei um efeito colateral aqui que é muito importante, que é a elevação da amilase e da lipase, que pode estar associada a casos de pancreatite. É 0,01% da população, mas vai que o seu paciente é o 0,01%. Para que isso não aconteça, eu preciso pensar em estratégias que melhorem o pâncreas, que pelo menos
façam com que o meu pâncreas esteja funcionando bem, para que esse paciente tenha menos risco de desenvolver uma pancreatite. Como que eu faço isso? Eu faço isso entrando com suplementos. Ali eu coloquei, eu sei que a Central Nutrition vai me matar, que aquele suplemento não é para isso, mas eu achei tão boa essa formulação e eu falei, ele pode ser usado para isso sim, né, gente? A pessoa é convidada pela Central Nutrition, já vem aqui ser disruptiva, né? Porque o negócio não é para pâncreas. Gente, mas esse redox aí é sensacional para pâncreas. Então, você pode sim pensar, porque ele tem uma função antioxidante, anti-inflamatória. Isso para o pâncreas é fundamental no uso desses medicamentos. E o Fiber Boot, ele é maravilhoso, porque não só trata a microbiota, a gente vai falar um pouquinho de microbiota, ainda não está na hora, mas ele também tem componentes que são antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, sim, a gente precisa começar a trabalhar. E não apenas os suplementos, mas os alimentos. E eu coloquei aqui alguns princípios ativos, como resveratrol, curcumina, berberina, ácido clorogênico, que são importantes para essa proteção pancreática, tá? Além disso, mais o que eu tenho de efeito colateral? Doenças da tireoide. É claro que para pacientes que tiveram carcinoma medular de tireoide, ele é contraindicado, mas é sempre bom tentar proteger a tireoide. E quando eu falo de tireoide, gente, eu falo de uma glândula, tá aqui, ó, na cartilagem cricoide, é a glândula que mais sofre impacto de toxinas, disruptores endócrinos. Para quem não sabe, disruptor endócrino é tudo aquilo que se liga ao receptor hormonal e pode bloquear ou aumentar a função do hormônio, ou fazer o papel do hormônio. Então, o disruptor ele pode ser bom ou ruim, mas a maioria dos disruptores que são toxinas alteram muito a função hormonal. E no caso da tireoide, a gente sabe que os disruptores que interferem na atividade da tireoide, atrapalhando essa atividade e podendo gerar doenças tireoidianas, são esses aqui. Cigarro, álcool, peso elevado é ruim para a tireoide. E o que seria interessante para a proteção da tireoide? Os nutrientes que a tireoide precisa para agir e para produzir os seus hormônios. No caso, a gente tem desde os minerais selênio, zinco, iodo, ferro, cobre, como também as vitaminas. Vitamina D, vitamina A, B12, B6, vitamina C. Então, a gente precisa aumentar o aporte dessas vitaminas e minerais para esses pacientes, tá? Além disso, para trabalhar a tireoide, eu preciso reduzir a exposição aos xenobióticos. Nada melhor do que tratar do intestino para fazer isso. Quando eu trato do meu intestino, eu reduzo a exposição aos xenobióticos. Então, eu sugeri o Guardian. Eu gosto muito do Guardian. Eu uso o Guardian, tanto para os meus pacientes como na minha vida. A Edinaira sabe disso. De vez em quando eu ligo para ela e falo, manda um Guardian aí para mim, né? Que eu uso muito. Porque, realmente, eu acho que assim, ele é muito bom para tratar a microbiota e ele tem zinco também na sua composição. Então, ele acaba ajudando também nessa ação tiroidiana. Tá? Coloquei o Bio-B Complex, porque aí seria um aporte de vitaminas do complexo B, pensando-se que esse paciente que usa esse medicamento, ele já tem uma queda nessas vitaminas, como a gente falou, né? Uma chance maior de ter deficiências, e aí eu mato 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? É isso? Não, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu cuido da minha tireoide e eu também evito essas deficiências de vitaminas e minerais. Aqui, eu coloquei para vocês alguns predisponentes a câncer de tireoide. Então, já que o medicamento pode aumentar esse risco, eu vou combater esses eventos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com vitamina D, porque a gente sabe que a vitamina D baixa é um dos preditivos de cânceres tireoidianos. Então, eu vou melhorar a vitamina D desse paciente. Tá? Eu vou entrar com selênio para essa tireoide. Não precisa necessariamente, né, suplementar grandes quantidades, mas a gente tem alguns suplementos que já têm selênio na sua composição. Eu tenho que entrar com as vitaminas lipossolúveis, que é o caso do Restaure, né, que também é uma composição maravilhosa. Tem vitaminas lipossolúveis ali, todas elas numa proporção muito boa e que, de fato, melhora a biodisponibilidade. Eu vou aumentar o consumo de vegetais crucíferos. Sabem quais são? Couve de Bruxelas, rábano, rabanete, né? Isso precisa estar na dieta desse paciente. Todas essas ações em conjunto fazem com que esse paciente tenha uma tireoide menos afetada e a chance dele desenvolver uma doença da tireoide secundária ao uso do medicamento vai ser menor. Então, eu preciso proteger essa tireoide. Outra coisa que protege a tireoide é reduzir a inflamação.
Então, eu coloquei ali uma coenzima Q10, mas a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para reduzir a inflamação. Entrar com ômega 3, melhorar compostos bioativos da alimentação. Então, a gente também tem que ter esse foco. Uma coisa que é boa é que quando o paciente perde peso, ele já desinflama. Isso é legal, porque isso acaba reduzindo também esse risco de atuação na tireoide. Pois bem, mas além de minimizar os efeitos colaterais, o que eu mais tenho que fazer? Minimizar a perda de massa magra e de massa óssea. Talvez esse seja o nosso maior calcanhar de Aquiles, né? E é o que o paciente mais reclama quando ele usa esses medicamentos. Nesse caso, gente, eu queria mostrar para vocês as fases do emagrecimento, que é o que eu venho trabalhando desde 2016. Na verdade, isso aqui não fui eu que criei, isso tem em livro de fisiologia, Guyton, tá? Isso aqui é antigo, mas é uma coisa que ninguém atenta. Todo emagrecimento acontece em fases. E todo emagrecimento faz uma série de alterações hormonais que a gente precisa saber modular. Então, eu preciso entender que na primeira fase, qualquer estímulo que eu fizer, dieta da lua, da sopa, da vizinha, do barbante, a maior maluquice que eu fizer, eu vou emagrecer. E isso é muito ruim para nós que trabalhamos com emagrecimento, porque passa a falsa ideia para o paciente de que ele sabe fazer sozinho. Qualquer estímulo que esse indivíduo faz para esse organismo, ele vai emagrecer. Só que nessa primeira fase, a primeira coisa que a gente vê é uma queda do hormônio T3, que é o hormônio tiroidiano mais ativo. Essa queda é transitória, mas já faz um grande estrago, mesmo sendo transitório. E aí o que acontece? Se esse emagrecimento ele não for bem feito, o paciente nem entra na segunda fase, que é a chamada de adaptação, que é quando o organismo ele começa a se adaptar àquela nova situação. Reduz a termogênese induzida pelo alimento, reduz a termogênese induzida pela atividade física, mas é a fase mais importante e é aqui que a gente tem que atuar quando a gente fala em massa muscular. Na primeira fase, a perda de massa muscular é maior que a perda de gordura, proporcionalmente. Na segunda fase, é o momento que eu consigo perder mais gordura e segurar mais a massa magra. É o momento que eu tenho menor oxidação de proteína muscular. É aqui que eu tenho que frisar. Primeira e segunda fase, eu tenho que entrar com suplementação proteica, para que esse paciente não tenha essa perda de massa magra. Terceira fase, ele entra em platô. Pode demorar 6 meses, 1 ano, cada pessoa entra em platô num momento. O que muda de paciente para paciente? Tempo que cada paciente fica numa fase dessa. Eu tenho um curso só sobre essas fases do emagrecimento, porque eu criei uma metodologia de emagrecimento baseada em fases. Tamanho é a complexidade disso aqui. A gente precisa entender em cada momento o que está acontecendo, para saber atuar em cada momento. Mas pensando-se nesses medicamentos, o que eu tenho que pensar? Coloquei para vocês um resumo aqui, porque não iria dar tempo da gente explicar todas as fases. Mas paciente no início do emagrecimento, fase 1 e fase 2. Fase 1, começou o emagrecimento, principalmente se for com medicamento. Ele já tem que começar com creatina e proteína. De cara. Começou a usar o medicamento, ele já começa a suplementação. Não dá para esperar. Porque ele começa a usar o medicamento, é o momento que ele mais faz perda de massa magra, que é a fase 1 do emagrecimento. Na fase 2, você mantém essa suplementação visando massa magra, mas você também tem que fazer outras estratégias. Estratégias nutricionais de modulação de cortisol, de modulação de microbiota, de modulação de insulina e de modulação de fome e saciedade. A segunda fase do emagrecimento ela é a mais longa. E aí, claro que você não vai fazer isso aqui tudo de uma vez. Uma das coisas que eu falo também muito no meu método é isso. Você tem que ter um racional. O nutricionista, às vezes, ele quer fazer tudo junto. Não dá, gente. Você tem que saber que hora modular intestino, que hora modular sono, que hora modular cortisol, o que você vai fazer. Aqui eu estou sugerindo para você quais são as suas principais preocupações, em que momento que o paciente começa a utilizar esses medicamentos, tá? E aí eu sugeri alguns suplementos aí, baseando-se nisso. Então, por exemplo, eu tenho creatinas, eu tenho o amino. Eu particularmente uso muito com os pacientes o amino, principalmente na primeira fase do emagrecimento, porque o amino ele tem uma biodisponibilidade muito boa. E esses pacientes muitas vezes não toleram whey, tá? Eles não vão tolerar, eles vão vomitar. Então, o amino eles toleram, porque ele é rápido, você dissolve rapidinho e ele bebe aquilo ali e aquilo não fica voltando. Então, você tem que saber disso também. Muitas vezes, na primeira fase, a digestibilidade dele está comprometida. Não adianta você querer entrar com whey, não vai dar certo. Num segundo momento, você pode entrar com whey, tá? Mas num primeiro momento,
Dica grátis, comece com o amino. O amino ele vai te ajudar bastante nisso. O Energy a gente colocou ali porque esses pacientes eles perdem muita energia, né? Geralmente são pacientes que ficam fatigados, ficam cansados. Então o Energy dá um up. E o Energy ele vai fazer esse ciclo girar. Né? Eu falo ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Eu tenho que dar energia para esse paciente. Pensa que ele não está conseguindo comer, que ele está vomitando, que ele está com náusea e está ficando desidratado. Então, você tem que dar um SOS para esse paciente. E nas outras fases? Fase 3, gente, inclusive do método a gente fala muito isso. O foco é em biogênese mitocondrial. O foco é em Browning, que é transformação de tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Por que ele é marrom? Não, desculpa, bege. Porque hoje a gente sabe que não dá para fazer mais tecido adiposo marrom, né? Mas por que ele é bege? Porque ele tem mais mitocôndrias. Mitocôndrias é a usina gastadora de caloria. Eu costumo dizer que essa fase 3 ela é importante como uma poupança gastadora de caloria para a vida. Eu quero que o meu paciente emagreça e que ele possa, de fato, depois comer. Porque se ele não tem mitocôndria, qualquer coisa que ele come, ele volta a engordar. Muito rápido. Então, eu preciso trabalhar nisso. E eu só tenho 2 formas de aumentar a mitocôndria. Entrando com os compostos bioativos que fazem biogênese mitocondrial, e eu falo que o ômega 3 aqui ganha de lavada para fazer isso. Ômega 3 com enzima Q10 são os maiores compostos, né, que aumentam biogênese mitocondrial. Mas eu também preciso entender que eu tenho que aumentar a massa magra. Esse paciente tem que fazer atividade física, tá? E de preferência de força. Ele tem que, para ele fazer isso, ele tem que ter mais massa magra. Tecido muscular esquelético no homem mamífero homeotérmico que somos é o tecido muscular. Se você não tiver músculo, você está lascado, tá? E na fase 4, é a fase que o paciente já emagreceu, só que ele precisa manter. Geralmente as pessoas emagrecem e acham que a vida está ganha, né? Não tá, viu, gente? A vida nunca está ganha. Fica a dica, hashtag fica a dica. Emagreceu, precisa fazer a manutenção. E para essa manutenção, o que a gente sabe é que nos primeiros 2 meses após o emagrecimento, uma dieta hiperproteica é o que segura esse peso perdido. Depois dos 2 primeiros meses, aí já é um conjunto de fatores, não apenas a proteína. É saber modular fome e saciedade. Já me disseram que o meu tempo está esgotado, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. A gente tem alguns fatores dietéticos que modulam GLP-1, tá? Então, o principal é proteína. Então, de novo, né? Modulação de fome e saciedade, eu tenho que ter um aporte proteico adequado, tá? Fiz um resumonstro aqui de alimentos, compostos bioativos, nutrientes que modulam os hormônios de fome e saciedade. Se você pegar ali o GLP-1, olha, proteína aparece de novo, você pode entrar com curry, você pode entrar com resveratrol, capsaicina, curcumina. Eu gosto muito desse suplemento aqui, ele me ajuda muito nessa questão de modulação de GLP-1, tá? Então, eu tenho que trabalhar isso. E não é apenas o GLP-1, né? Todos os hormônios que regulam fome e saciedade. Colecistoquinina, oxintomodulina, PYY e o GIP, que o Mounjaro agora, inclusive, é análogo também, né? O Mounjaro ele é análogo de GLP-1 e GIP, ou seja, 2 hormônios que modulam saciedade. O que vocês esperam quando retira esse medicamento? Menos ação de GIP e de GLP-1, concordam? Mais fome. Então, nesse momento, eu tenho que modular esses hormônios para que o paciente sinta menos fome. E não menos importante, modulação de microbiota intestinal. Eu costumo dizer que somente modular a microbiota não vai fazer ninguém emagrecer, tá, gente? Muita gente acha isso. A microbiota é uma das coisas que eu tenho que pensar no processo de emagrecimento. E sim, quando eu tenho uma microbiota modulada, eu reduzo, inclusive, fome hedônica, que é aquela vontade de comer alimentos palatáveis. Tá? E, de novo, o Guardian, como o meu queridinho aí de modulação de microbiota intestinal, nos ajuda muito nesse sentido. Fiz um outro resumo para você, então é a hora do clique. Como modular fome, né? Eu tenho alguns alimentos que me ajudam a modular fome homeostática, que é aquela regulada por GIP, GLP-1 e outros hormônios do trato gastrointestinal. E eu preciso modular também sistema de recompensa, eu tenho que modular dopamina. E eu faço isso tratando microbiota, excluindo ou reduzindo alimentos ultraprocessados. Essa moda, gente, de pegar o alimento ultraprocessado e comparar com o alimento natural é no mínimo bizarra.
Alimento ultraprocessado tem xarope de frutose, tem óleo de palma, ele vai ter um processo inflamatório muito aumentado, não tem como, mesmo que tenha menos caloria, tá? Não caia nessa conversa. Porque não é só caloria que a gente olha. A gente precisa entender como é que acontece a modulação de fome e saciedade. E como eu falei para vocês, no final da história, paciente emagreceu, fase 4, vai precisar parar de usar o medicamento. Module GLP-1. Sabemos que nos 2 primeiros meses, o que conta principalmente é uma dieta hiperproteica, calculando-se proteína em todas as refeições, tomando-se o cuidado de distribuir bem. Nós sabemos o quanto é difícil atingir, né, bater essa meta proteica, então eu sugeri ali alguns suplementos para nos ajudar nisso. Muitas vezes até, se a digestibilidade não está boa, o colágeno é uma boa opção, tá? E depois disso, aí é tudo junto. E é por isso que é importante o paciente emagrecer, respeitando as fases do emagrecimento, fazendo a modulação hormonal, fazendo a modulação da microbiota, fazendo a modulação do estresse, aumentando biogênese mitocondrial, aumentando massa magra. Você entende que é tudo junto? Ao final dessa jornada, aquele organismo vai estar preparado para manter o peso perdido. Somente assim ele vai estar preparado para manter. E mesmo assim, o paciente tem que ter adquirido hábitos saudáveis. Então, a educação alimentar e nutricional ela é necessária. E não é reeducação, não, é educação. Porque você não reeduca quem não tem educação. É pegar do zero, é educar a pessoa do zero, tá? E aí eu queria deixar esse recado, gente. Tão importante quanto retirar e reduzir o que faz mal é acrescentar o que faz bem. Alimentos, suplementos que nos ajudem nessa jornada. Eu quero que o meu paciente emagreça e não fique desnutrido e não fique desidratado. Eu quero que ele emagreça com saúde. Eu quero que a minha paciente não tenha JOL. Conhece o JOL? JOL é quando cai aqui, é um horror. Né? Fica tudo caído. Então, eu quero que o paciente emagreça sem JOL, que ele emagreça sem flacidez, que ele emagreça com vitalidade, com saúde. E, principalmente, comendo comida de verdade, usando suplementos de boa qualidade e, de fato, tendo uma vida plena. Porque senão não faz sentido emagrecer. Emagrecer e ficar ruim, ficar caquético, ficar sem força, sem energia, não é esse o nosso objetivo. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela atenção para vocês e um excelente evento.